aí, como é que tá a sua vida e da sua empresa nesse momento? Se tá tudo um caos, vem comigo, porque no caos também a gente precisa de performar. Eu sei que não é tarefa fácil, é muito desafiador. Por isso, Churchill tem duas frases que eu amo e sempre tento trazê-las para mim quando a gente está atravessando um momento difícil na nossa empresa. Uma das frases é: quando você estiver atravessando o inferno, não pare. E isso é muito verdadeiro, porque tem pessoas, que fazem essa travessia, esse deserto, como moradia, e não é moradia. Então, quando a gente está atravessando uma fase difícil, eu sei que às vezes a gente tem vontade de ficar quietinho, paradinho, mas é nesse momento que a gente precisa de não parar de andar, porque é uma travessia, é um momento e a gente precisa de passar por isso. E a outra frase que eu gosto muito de Churchill também é nunca desperdice uma boa crise. Por que disso, Porque nesse momento de crise é que a gente separa, os meninos dos homens. É que quando a gente realmente precisa de passar por uma boa crise, é aonde a gente se descobre um bom líder e um bom condutor dessa dificuldade. Porque não tem jeito. Toda empresa, ela precisa se reinventar. E há de convir que quando a gente está numa situação confortável, a gente não quer sair dali do quentinho e se atirar numa reinvenção de uma empresa. Às vezes, uma boa crise é importante para a gente poder se mexer e aproveitar esse momento para a gente olhar para dentro e se reinventar como empresa, reinventar os nossos processos e seguir numa boa direção. Não desperdice esse momento. Viva ele intensamente, porque uma crise, normalmente, você pode colher muitos bons resultados dela e é a maneira realmente da gente sair dessa zona de conforto que às vezes uma empresa entra. Mas não se engane, não é quando a crise bate na porta é que a gente já pode estar se preparando. Normalmente, a gente tem que ter essa visão de entender assim, epa, a crise está chegando, mas você já vai pensando, olhando o mercado, entendendo a direção que você vai tomar, pensando em algumas possibilidades, e aí quando a crise chega, tá na hora de você agir. Normalmente é assim que acaba acontecendo. Mas curte esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo que você acha que tá passando por esse momento agora e tá precisando de se reinventar, porque eu vou dar, 3 dicas. Regra número 1, tenha visão do todo e do seu negócio. Isso é uma coisa que você sempre precisa de exercitar. Você precisa sempre de ter essas duas visões, mesmo quando tudo está no marasmo. Você precisa de estar sempre olhando para os seus processos e para a sua empresa e olhando para o todo, tendo essa visão do que está acontecendo. Porque não é do nada que as coisas acontecem, não é do nada que essa crise chega. Você já vai percebendo que o mercado está mudando, que as coisas estão acontecendo e que uma hora você vai ter que se mexer. Então é super importante, pelo menos, já ter essa visão do todo e entender como se preparar, mesmo que esteja tudo bem nesse momento. Você vai só entendendo qual é o momento que você vai precisar de se mexer e de que forma isso vai acontecer. A regra número 2 é se preparar. Então, primeiro você tem uma visão e depois você se prepara, mesmo quando nada aconteceu ainda, quando a crise ainda não bateu na sua porta. Como assim, Júlia? Como é que eu vou me preparar para uma coisa que nem aconteceu? Se você entende que alguns processos internos precisam de ser mudados, você já vai começando a estudar algumas coisas, você já vai começando a ver algumas possibilidades, analisar algumas coisas, conversar com outras empresas similares para saber como que elas melhoram nesse sentido, um olhar para fora também, como que conversar com alguém, quais são as tendências, o que vai estar acontecendo nesse mercado e sabe aquele planejamento mesmo, e se a gente for para esse lado, o que eu vou precisar de mudar? Isso é o se preparar. Já começar a deixar engatilhado algumas situações, algumas pessoas, para quando essa crise chegar, automaticamente você já sabe como e a
quem, mais importante, a quem recorrer para te ajudar. E 3, seja resiliente. Quando a gente está enfrentando uma crise, quando a gente está ali no meio do caos, ser resiliente é o mais difícil, mas é o mais necessário nesse momento. Sabe lá no início, quando a gente falou que é quando a crise vem, que a gente separa os meninos dos homens? Muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas acham que não vai ter fim, muitas pessoas acham que não suportam, e é nesse momento que a empresa quebra, porque não existe a resiliência de enfrentar aquela dificuldade, de se reinventar e de fazer as coisas que precisam ser feitas com coragem e com resiliência. E muitas vezes também com paciência, porque a gente toma a direção certa, a gente age, mas tem coisas que a gente precisa esperar se assentar, sabe? A gente está sempre um passo à frente, a gente está sempre realmente resolutivo e resiliente, mas a paciência nesse momento para enfrentar, porque às vezes as crises são rápidas, mas às vezes as crises são longas, demoram, e a gente precisa de unir a resiliência com a paciência, de entender que a sua empresa é madura o suficiente para suportar e você, como líder, vai conduzir esse time ao sucesso. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te dado um empurrãozinho para você entender que crises são difíceis, mas são boas para você reinventar sua empresa, porque nenhuma empresa sobrevive se ela não estiver sempre se reinventando.